roubando tua vida para produzir tua morte. A partir do momento da concepção, a vida humana começa, embora não termine quando chega a morte física. Vida e morte. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é como um revestimento, que contém em seu interior a alma e o espírito. A alma consiste em um conjunto de 3 partes. 1. Intelecto, que nos permite aprender e entender as coisas. 2. Vontade, que nos permite tomar decisões com base no que discernimos com o intelecto e, por fim, 3. Sentimentos, que são uma expressão de nosso estado de ânimo. Pode-se dizer que esses sentimentos funcionam como a válvula de uma panela de pressão, liberando às vezes a tensão de uma situação extrema, seja ela positiva ou negativa. Gênesis 34:8 é um bom exemplo de alma. Amor, pai de Siquém, pede a Jacó a mão da filha de Lia, Diná, dizendo: e a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Ou seja, Siquém a conheceu, intelecto, depois chegou à conclusão de que a desejava, vontade, e se apaixonou por ela, expressando assim um sentimento. Quanto ao espírito, sua função é conectar-se com Deus, pois Deus é espírito. Aquele que se separou de Deus pelo pecado está morto em seu espírito e, portanto, não está conectado com Deus, que é a vida. Paulo explica isso em Efésios 2. Aquilo que normalmente chamamos de morte, refere-se ao momento em que uma pessoa dá seu último suspiro. Como diz Gênesis 25:8, 35:29, etc. A vida do ser humano começa no momento em que é engendrado. Embora os pais forneçam o esperma e o óvulo, que formam o corpo físico, é Deus quem sopra o fôlego da vida, dando-lhe uma alma. Quanto ao espírito dessa pessoa, ele viverá ou não se essa pessoa optar por se conectar à fonte da vida, que é Deus, o espírito da vida. Embora a vida física de uma pessoa termine quando ela exala o último suspiro, ou alma, seu espírito nunca deixa de existir. Salmos 49, 7-9, Eclesiastes 12, 5-7, etc. Em outras palavras, no momento em que uma pessoa deixa o plano físico, ela entra na fase espiritual, que dura eternamente. Portanto, a vida vem de Deus, e no momento em que uma pessoa é gerada, sua eternidade começa. Daniel 12:2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. 1 em milhões. Como é de conhecimento científico, uma pessoa é concebida quando um espermatozoide entre mais de 200 milhões entra no óvulo feminino. Em outras palavras, a concepção de uma pessoa já é uma conquista e um milagre desde o início. Se Deus não soprasse o fôlego de vida nessa pessoa, a vida não seria possível. Cada pessoa é única, pois Deus a dota de características diferentes de todos os outros seres humanos. Deus também é quem determina quanto tempo cada pessoa pode viver na Terra, a menos que um ser humano interrompa a vida de outro por assassinato. É por isso que o assassinato é tão sério. Trata-se de uma pessoa que deliberadamente tira a vida de outra, colocando-se assim no lugar de Deus e limitando essa vida. Muitas formas de assassinato. A história da humanidade mostrou que há uma quantidade enorme de maneiras de assassinar alguém, mas neste vídeo vamos nos concentrar em uma em particular, o genocídio humano. O dicionário define genocídio como extermínio proposital que aniquila, mata uma comunidade, um grupo étnico ou religioso, uma cultura ou civilização, etc. Neste caso, falaremos de genocídio pelo simples fato de ser um ser humano. Ao se referir a Satanás, o Senhor Jesus disse que sua obra consiste em matar, roubar e destruir. Em João 8:44, está escrito que Satanás foi um homicida desde o princípio. Como sabemos, Lúcifer quis ser semelhante ao Altíssimo. Nesse momento, ele perdeu, entre outras coisas, sua identidade, e ficou conhecido como Satanás, que significa simplesmente adversário. Quando foi lançado à Terra, ele concentrou seu ataque no ser humano, a quem Deus amava e por quem pagou um alto preço a fim de resgatar. É por isso que o objetivo de Satanás é destruir o homem, roubando tua vida. Como sabemos, estamos no final do tempo que Deus concedeu à humanidade para se arrepender e ser restaurada. Mas, infelizmente, o homem está se autodestruindo por crer em Satanás, o homicida, em vez de em Deus. Usando mentiras, Satanás tem moldado o pensamento do homem para induzi-lo à autodestruição. Demos uma olhada em uma das maneiras mais cruéis pelas quais Satanás está roubando tua vida. Quando você trabalha para ganhar um salário para alimentar tua família, você usa teu tempo. Quando alguém rouba parte desse salário, na verdade está roubando o teu tempo de vida. Uma coisa é o fato de a sociedade como um todo precisar de serviços comuns, cujos custos devem ser compartilhados entre os beneficiários, e outra é que os indivíduos a serviço de Satanás imponham formas legais, mas não legítimas, de saquear os salários dos trabalhadores antes mesmo de serem recebidos pelos trabalhadores. Quando o valor dessa imposição é maior do que o necessário ou quando é usado para qualquer coisa que não seja o bem comum,
ele se torna abusivo e, na realidade, escraviza os cidadãos. Hoje, em todos os países do mundo, as pessoas trabalham cerca de metade do ano para arcar com a carga tributária que os autocratas impuseram aos trabalhadores, fornecendo, em troca, serviços cada vez mais reduzidos e de pior qualidade. Em contrapartida, vemos os governantes das nações usando o dinheiro imposto aos trabalhadores em seu próprio benefício, sem prestar contas ou mesmo ter a decência de tentar roubá-lo às escondidas. Assim, algo que deveria ser saudável, que é compartilhar o custo dos benefícios comuns, foi pervertido e transformado em uma ferramenta diabólica para roubar a vida das pessoas, para provocar tua morte. Agora vamos um pouco mais além e consideremos o que está acontecendo no mundo. Não poderemos falar com muita clareza. Portanto, preste atenção para entender as ideias e perceber o autogenocídio que você está sendo obrigado a custear com o tempo de sua vida. Se você observar a história dos últimos 3 ou 4 anos, verá que a humanidade foi conduzida como gado a determinadas situações que foram impostas a todos globalmente, por meio do uso de mentiras e medo, contra os cidadãos indefesos. Estamos enfrentando oleadas de situações cada vez mais violentas e sobrepostas na área de finanças, destruição da produtividade, saúde, guerra, energia básica e assim por diante. Se você observar as guerras, por exemplo, as pessoas comuns que pagam impostos nem sequer entendem a raiz do conflito, as decisões que os governos dizem que tomam e muito menos o resultado. As pessoas comuns não odeiam seus vizinhos do país do lado, a ponto de querer exterminá-los. Mas um belo dia, os políticos que obedecem a interesses supranacionais começam a trocar acusações com seus colegas de outro país, iniciando assim um conflito que depois se transforma em uma guerra. Então, as pessoas comuns de ambos os países são forçadas a se matarem mutuamente, sem saber por que o fazem. Pode que a guerra não seja boa para a produção de alimentos e outros bens, para o progresso de ambos os países, para a coexistência e a felicidade dos cidadãos, mas é muito benéfica para outros grupos. As guerras são usadas pelos governos para subjugar as pessoas com medidas que restringem os direitos básicos. Por exemplo, a indústria bélica ganha muito dinheiro produzindo e vendendo armas e depois, as chamadas empresas de construção obtêm grandes contratos para reconstruir tudo o que foi devastado. Outro exemplo são os fabricantes transnacionais da solução sanitária imposta pelos governos, cujos resultados terríveis todos nós conhecemos e que financiamos com nossos impostos por decisão de alguns vassalos desses poderes supranacionais. Por cima destes setores, estão os principais beneficiários, que financiam todos os bandos. Tudo isso gera um fluxo muito grande de dinheiro para poucos e é pago com impostos, que são impostos sobre o povo. Lembremos que esses impostos surgem de salários, que são ganhos à custa de gastar tempo de nossas vidas. Assim como acontece com a indústria bélica, acontece com as outras indústrias mencionadas acima, além de um longo etc. de transnacionais de vários setores que estão se beneficiando de crises fabricadas diabolicamente. Se você pesquisar um pouco, verá que os beneficiários dessas crises são sempre as empresas transnacionais, em detrimento das pequenas empresas, dos trabalhadores autônomos e das empresas nacionais ou locais. Essas crises fabricadas são chamadas de engenharia social, pois causam o caos na ordem que sempre funcionou, permitindo que esses poderes econômicos imponham sua ordem, moldando uma nova sociedade mais subjugada e empobrecida do que a anterior. O tipo mais cruel de genocídio. Com base no que estivemos considerando, podemos ver que um terrível genocídio está sendo praticado contra a humanidade atualmente. Mas com um toque adicional de crueldade, as pessoas estão financiando seu próprio extermínio. Estão roubando a vida das pessoas para matá-las e os cidadãos não podem expressar sua raiva porque, então, os governos usam as forças de segurança do Estado, pagas com os impostos do povo, para subjugar o povo. Além disso, eles não se abstêm de nomear suas ferramentas, financiadas pelo povo, para serem usadas contra o povo. Na Espanha, a repressão do povo é levada a cabo por braços armados que são chamados de forças e corpos de segurança do Estado. Em outras palavras, eles garantem a segurança do Estado, a estrutura de poder da nação, e não os interesses e o bem-estar do povo. Eles não defendem mais o cumprimento da lei, mas obedecem às ordens de políticos a serviço dos poderosos. Essa é a obra de Satanás a qual o Senhor Jesus se referiu, de matar, roubar e destruir. Daniel também definiu o trabalho do último império que surgiria no final dos tempos, referindo-se a ele como uma besta terrível. Daniel diz, o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Hora de decidir. Uma das promessas do Senhor Jesus à Igreja foi a de preservá-la no tempo da ira vindoura, que virá sobre o mundo inteiro, para tentar os que habitam sobre a terra.
Como já dissemos em muitas ocasiões neste meio de comunicação, o que estamos vivenciando agora é apenas o princípio das dores. As dores virão quando a humanidade estiver passando pela grande tribulação, anteriormente chamada de a hora da tentação. Se lermos a história da saída do povo do Egito, veremos que, antes de partirem, o faraó afligiu o povo cada vez mais, aumentando a crueldade do trabalho, levando-os a uma escravidão que nunca haviam sofrido antes. O ser humano gosta de permanecer como está, pois as mudanças o fazem sentir mal, inseguro. À medida que o faraó aumentava a escravidão, o povo via a crueldade e a situação se tornava insuportável, motivando-o a pedir a libertação, o que supôs uma mudança radical na situação de todo o país. O mesmo está acontecendo hoje com essa situação cruel em que os impostos são usados, roubando a vida dos seres humanos, para financiar seu extermínio. Diante disso, muitos estão percebendo e acordando. Muitos estão entendendo que precisam de um Salvador para tirá-los deste planeta à prisão. Mesmo aqueles que se dizem cristãos, mas que sentem muito apego a este mundo, esquecendo-se do reino de Deus e de seu chamado para pregar a palavra, estão começando a perceber que o fim está chegando. Neste período de princípio de dores, a igreja está sendo peneirada e muitos não estão passando no teste. Ou eles não creram na promessa do arrebatamento antes do derramamento da ira, ou amam demais suas cadeias deste mundo e não querem sair até que façam uma determinada viagem, tenham netos, reformem a casa, etc, etc. Eles amam sua vida terrena, por mais miserável que seja, mais do que amam a Deus, sua vontade, justiça e verdade. A esses, Deus diz, e Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes, tiveram prazer na iniquidade. A palavra original para julgados neste texto, implica condenação, castigo. A grande tribulação é o derramamento da ira de Deus, trazendo justiça e verdade à terra. Provavelmente, o engano para aqueles que afirmam ser cristãos, mas que têm a alma colada a este mundo, seja pensar que estejam salvos e não o estejam. Como escapar da devastação? O próprio Senhor Jesus disse: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Hoje, aquele que tem os pés na rocha eterna, que é Cristo, está protegido em meio à tempestade, e a paz de Deus inunda seu coração. Mas, aquele que tem seu alicerce na areia está sofrendo esses princípios de dores, e se não mudar rapidamente e colocar seus pés na rocha eterna, será levado pela tempestade quando a grande tribulação começar. Revise suas prioridades. Considere que já se pode ver claramente a crueldade do inimigo, que rouba o tempo de vida das pessoas, impondo um saqueio, para financiar a morte dessas pessoas, levando a cabo um genocídio em massa. A seguir, considere se sua vida está sobre a rocha eterna, que é Cristo, ou se você a construiu sobre a areia. Se você gosta do nosso material, inscreva-se no canal e compartilhe. Inscreva-se também em nosso canal do Telegram para receber atualizações diárias sobre o contexto profético.